Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Matheus Conceição, desejo como sempre para você e para toda a sua família um excelente dia, um dia de muita paz, muita luz e muita esperança também. Nessa manhã eu venho trazer as últimas notícias e as últimas atualizações sobre o auxílio emergencial, sobre o Bolsa Família e também sobre o Auxílio Brasil. Vamos falar sobre os pagamentos liberados no dia de hoje. Vamos falar também sobre a votação do instrumento que vai viabilizar o Auxílio Brasil. Ou seja, hoje está prometida a votação da PEC dos precatórios. Veja o que disse o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Antes de nos fazer as informações, eu conto com a sua ajuda para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, registre o seu comentário e também não esqueça de compartilhar o conteúdo desse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. E antes também de irmos para as informações, eu tenho um recadinho importante para vocês. Olha só. Você trabalha ou já trabalhou com carteira assinada, registrado e tem saldo de fundo de garantia e está precisando de uma grana extra? Saiba que você pode antecipar até 5 anos do seu saque aniversário do FGTS de uma forma muito simples, rápida e segura. Mais informações na descrição e no primeiro comentário fixado no topo. Recado dado, então, bora pro vídeo! Bora então para as informações, começando com os pagamentos liberados no dia de hoje. Hoje, dia 27 de outubro, tem pagamento da 7ª e última parcela do auxílio emergencial para os beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família e são nascidas do mês de julho. Então hoje tem pagamento lá no Caixa Tem para você que é nascido, que é nascida em julho. E também tem pagamento para o pessoal do Bolsa Família que tem o início final 8. E como sempre, você que é do Bolsa Família, ou você recebe o valor do Bolsa Família, caso ele seja maior do que o auxílio emergencial, ou você recebe o auxílio emergencial. Beleza, gente? Agora vamos falar sobre o Auxílio Brasil, o novo programa social do governo que vai enterrar, que vai extinguir o Bolsa Família. Ou seja, o Auxílio Brasil vai substituir o Bolsa Família e a partir do mês que vem, infelizmente até o presente momento, 20 milhões de pessoas vão ficar de fora e você que faz parte do Bolsa Família vai voltar a receber o seu valor original com reajuste no valor médio ali de 20%. Eu vou deixar um link aqui no card, tem um botãozinho cinza aqui, onde eu trago mais informações a respeito das últimas notícias sobre esse novo programa social. Se vai ter novo cadastro, se não vai, se vai ter novo cartão, se não vai ter, qual vai ser o valor que vocês vão receber no mês que vem, enfim, e outras informações aqui no card. Eu tenho dois vídeos, um primeiro vídeo mais completo e um segundo vídeo onde eu trago mais informações, que na verdade é uma live que eu fiz explicando a questão dos valores, enfim, para vocês não ficarem com nenhum tipo de dúvida, ok? Fato é que o governo já liberou dinheiro para pagar o Auxílio Brasil em novembro e dezembro, mas esse pagamento não vai vir em novembro. Por quê? Porque para o pagamento integral, ou seja, para esse pagamento de R$400 que o governo promete realizar até dezembro de 2022, precisa da aprovação de algumas medidas ainda no Congresso Nacional. E uma delas é a PEC dos precatórios e a segunda é a reforma tributária. Ainda não tivemos a votação dessas duas medidas. E para termos o avanço do Auxílio Brasil no valor de R$400 até 2022, essas medidas precisam ser aprovadas, além, é claro, da medida provisória 1061, que é a medida provisória que instituiu, que criou o Auxílio Brasil. O primeiro ponto aqui que eu quero tratar com vocês é a PEC dos precatórios. Está prevista essa votação para o dia de hoje, segundo o deputado e presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Já eu vou deixar o vídeo dele para vocês. Então, como funciona a votação dessa PEC? Ela primeiro passa pelas comissões, já passou pelas comissões, agora ela precisa entrar em plenário. Como assim em plenário? Ela precisa ser votada na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal. Para aprovação de uma PEC são necessários 3/5 de aprovação, ou seja, nós temos 513 deputados, pelo menos 3/5 tem que votar a favor. Nós temos 81 senadores, pelo menos 3/5 tem que votar a favor, ok? Então precisa da aprovação de 3/5 tanto na Câmara quanto no Senado, ou seja, nas duas casas, mas ela não passa só uma vez essa votação, ela tem que ser votada
2 vezes, ou seja, são 2 turnos. O primeiro turno passa pela Câmara, passa pelo Senado, aí depois passa pela Câmara de novo, passa pelo Senado de novo e precisa da aprovação de 3/5. É difícil ou não é votar uma PEC? É muito difícil, porque a PEC é proposta de emenda à Constituição. Ela visa alterar a Constituição Federal. E a nossa Constituição Federal, por ser uma Constituição rígida, precisa passar por esses trâmites de votação. Então é muito difícil votar, é muito complicado, por isso o governo está tentando correr com isso, né? E vai ter que correr mesmo, porque tem muito pouco tempo para aprovar essa PEC dos precatórios. E ainda tem que votar o imposto de renda, e ainda tem que votar a medida provisória. Tudo isso tem que acontecer em tempo hábil para que haja o pagamento do Auxílio Brasil. Eu tinha comigo que não daria tempo, mas me parece que o governo está com tanta vontade de implementar esse Auxílio Brasil que eles vão fazer de tudo para não prorrogar o auxílio emergencial e implementar esse novo programa social que vai substituir o Bolsa Família. Estarei acompanhando todas as votações, assim como nós acompanhamos a PEC emergencial, a PEC de guerra, tudo aquilo que viabilizou o auxílio emergencial. Nós iremos fazer a mesma coisa com o Auxílio Brasil. Estarei antenado em tudo. Veja aí o que disse nosso querido presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Olha só o que ele disse. Nós temos algumas matérias importantes essa semana que precisam ser discutidas e votadas. Dentre elas, a PEC dos precatórios, o texto aprovado semana passada na comissão, com reunião hoje no Colégio de Líderes da Base. Procurarei ainda os líderes da oposição agora à tarde, para ter um sentimento a respeito do texto que saiu da comissão. Muito provavelmente isso estará pronto para ir a plenário amanhã, preterivelmente, depois de uma rodada de conversa do relator com alguns partidos que precisam de alguns esclarecimentos. Lógico que todos sabem do meu posicionamento, sempre foi muito claro, muito transparente no que eu penso com relação ao respeito do teto de gastos. Mas como venho falando desde ontem, é imperativo que todos saibamos que um programa permanente necessitava de uma fonte para ser criado esse ano. E a fonte do programa permanente reside no imposto de renda, que foi aprovado pela Câmara num processo de construção amplo, com muitas pressões. Então a gente costuma dizer que não há um texto ideal por nenhuma das casas em nenhum momento. Todos os textos eles se apropriam de um momento para serem aprovados e podem ser melhorados, devem ser melhorados, aprimorados por outra casa legislativa ou pela mesma casa que aprovou num determinado momento. Mas ele era imperativo para que nós mantivéssemos o respeito ao teto de gastos, para que a gente tivesse um programa permanente criado esse ano e para que o programa coubesse dentro do teto. Não foi possível. Eu sempre coloquei que eu tinha um encaminhamento diferente do que o governo tentou fazer e fez, não é? De alterar a verificação do teto de gastos, que seria avaliado em 26 e foi agora em 21. Numa prática absolutamente legal, dentro de uma alteração constitucional que precisa de um quórum especial para ser aprovado. Então isso nós aferiremos amanhã. Nós tivemos uma aprovação ano passado de uma PEC de guerra que se criou despesas da ordem de mais de 700 bilhões de reais aprovados pelo Parlamento. Se nós fecharmos os olhos para os efeitos da inflação que é mundial, se nós fecharmos os olhos para o aumento de preço das commodities, se nós fecharmos os olhos para os problemas de energia, se nós fecharmos os olhos para o aumento de combustíveis que impactam na vida e na inflação e na vida dos mais humildes, e se nós fecharmos os olhos para não prestarmos atenção em mais de 20 milhões de famílias brasileiras que estão passando fome abaixo da linha da pobreza, é uma insensibilidade não tratar desse assunto. Então, ponto. A vida como ela é, já que nós não temos os meios ou as condições políticas da outra casa, do Senado, de se debruçar sobre o imposto de renda, que era a fonte para o programa permanente, o governo decidiu por propor um programa temporário que vai usar parte do teto e uma parte fora. Simples, nós iríamos precisar de 20 bilhões ou 30 bilhões, como nós precisamos de 700 no ano passado, para socorrer quem ainda sofre dos problemas da pandemia ou não se livraram dele. A pandemia sanitariamente está regredindo, graças a Deus,
está diminuindo, graças a Deus, a vida está momentaneamente voltando ao normal, mas os problemas do rebote financeiro, inflacionário, de crises, de pessoas que estão realmente passando fome, eles persistem. E o parlamento ele precisa atender essa situação. Então, a PEC, o texto, todos os senhores conhecem, as incertezas até a aprovação do texto, elas vão continuar, as versões elas vão continuar, mas amanhã nós teremos um texto aprovado ou não, a depender do plenário da Câmara, para dar solução ao espaço discricionário do teto e a criação de um programa temporário, tá certo? Que a qualquer momento que o Senado aprovar ou apreciar ou modificar o texto do imposto de renda mantendo dividendos, que é importante, o programa pode ser criado, se não para 22, mas para 23.